falar nesse vídeo aqui sobre a ignorância dos esquerdistas, a ignorância dos comunistas, dos socialistas, seja lá o que for, seja como você preferir colocar nomenclatura. Mas uma coisa que eu tenho visto ultimamente em muitos esquerdistas são a sua ignorância quanto aos fatos acontecidos, quanto à realidade no mundo atual. Eu tenho visto ultimamente muitos esquerdistas, eles se gabam de alguns esquerdistas, né? Eles se gabam de estudarem livros, de serem discípulos de grandes cientistas políticos. E quando você quer levantar um tema que acaba entrando em uma urgência entre direita e esquerda, muitos esquerdistas, se você for parar para pensar, se você for prestar bem atenção, quando você for debater com algum esquerdista, eles nunca vão ter um argumento para te apresentar. Eles sempre vão depender de cientistas políticos famosos ou renomados que falaram. Por exemplo, sobre a questão do nazismo ser de direita. Muitos deles defendem que o nazismo é de direita de pé juntos. Mas pouquíssimos deles apresentam argumentos plausíveis, argumentos fortes. Muitos deles só falam que grandes cientistas políticos falam que o nazismo é de direita. Que políticos importantes da Alemanha, de Israel, nos museus tanto da Alemanha como de Israel, falam que o nazismo era de direita. Esses são os únicos argumentos que eles nos apresentam, mas eles não apresentam argumentos mostrando características de que o nazismo fosse sim de direita. Isso é um dos exemplos que eu quero falar nesse vídeo. Um dos exemplos que evidencia sim que os esquerdistas são ignorantes. O segundo é que os esquerdistas eles se vangloriam de lerem muitos livros, de conhecerem vários filósofos, e muitos esquerdistas, por serem professores também, eles se vangloriam pelos seus títulos, pelos seus diplomas. Mas será que isso realmente vale alguma coisa? No Brasil, para você conseguir um emprego bom, você precisa de um diploma. Mas isso não quer dizer que você é inteligente, que você é sábio só por ter um diploma. Porque muitos esquerdistas, muitos dos professores no Brasil, creio que seja a maioria, muitos deles apoiam um sistema de governo que fracassou durante anos. O socialismo está aí há mais de 100 anos e em nenhum país do mundo o socialismo deu certo. E por que será que esses inteligentes eles apoiam o socialismo? Seria burrice ou seria falta de caráter? Vamos pensar nisso, prestar bem atenção. Eu tenho uns esquerdistas têm tem usado aquelas falácias, aqueles apelos de autoridades, como por exemplo, eu leio muitos livros. Quando você vai debater com esquerdistas, já debati com esquerdistas, que quando você vai debater com eles, só fala para você ler livro tal, livro isso, livro aquilo. Mas eles nunca explicam com suas próprias palavras. Ou seja, eles não têm a capacidade de interpretar alguma coisa que eles leem para eles poderem defender a sua tese. Diferentes dos direitistas, que os direitistas, pelo menos os que eu conheço, eles não apresentam somente nomes de escritores, nomes de historiadores, mas eles apresentam argumentos, eles apresentam a sua interpretação daquilo que eles estudam e daquilo que eles leem. Mas os esquerdistas são diferentes. Nós vemos hoje que o socialismo não tem dado certo em nenhum país. Na Venezuela é um grande exemplo, Cuba, Coreia do Norte. A China vive uma sociodemocracia na parte econômica, ou seja, a China tem empresas privadas, entre aspas, mas empresas que têm dedo do governo. Para você poder abrir uma empresa na China, você precisa ter a autorização do governo. Você precisa ter aliança com o governo. E quando você abrir essa empresa, o governo vai ter uma boa parte dela, o governo vai ter controle sobre ela. Então isso não é capitalismo. Mas o socialismo que a China apresenta é um socialismo diferente desses países anteriores que eu citei. Nós vemos também na antiga União Soviética também. Nós vemos que o socialismo não deu certo em lugar nenhum. No leste europeu também não deu certo. Por que você acha que a maioria dos países do leste europeu eles abominam o comunismo? Porque eles, depois de se tornarem independentes da União Soviética, depois da União Soviética ter acabado, porque muitos deles, a maioria deles, foram correndo para os braços dos Estados Unidos. Muitos deles entraram na União Europeia ou se filiaram à OTAN, uma organização militar. Porque eles sabem como funciona o socialismo. O povo de lá sabe que o socialismo fracassou, que o socialismo só traz desgraça para o povo. O Brasil experimentou um pouco do socialismo.
O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele disse que iria livrar o Brasil do socialismo. E muitos esquerdistas ignorantes deram risada, dizendo que o Brasil nunca foi socialista. O Brasil nunca foi socialista 100% como esses países, mas o Brasil estava se encaminhando para esse socialismo. Se o Haddad ou Ciro Gomes ganhasse as eleições, muito provavelmente daqui 4 anos o Brasil seria mais socialista. O Brasil talvez teria um socialismo muito semelhante com o da Venezuela e com o de Cuba. Mas o socialismo está no Brasil não é desde o governo do PT, mas é desde que acabou o período militar, o socialismo começou aos poucos se implantando. Muitos esquerdistas não pensam que o socialismo era implantado em uma nação gradualmente, ou seja, aos poucos. Foi assim na Venezuela, foi assim na antiga União Soviética e assim por diante. O socialismo não é implantado de uma hora para outra. O Brasil estava a caminho do socialismo, porque a economia brasileira era uma economia sociodemocrata, uma economia semelhante a muitos países sociodemocratas, ou seja, uma economia que tinha sim empresas privadas, mas essas empresas privadas só podiam estar ligadas com o governo. E nisso daí havia os monopólios. Por que você acha que o serviço de internet no Brasil é um serviço ruim? É um serviço de uma qualidade inferior? Porque no Brasil é um monopólio. No Brasil, as únicas empresas que podem operar nessa questão de internet são empresas ligadas com o governo. Empresas que os seus donos têm aliança com o governo. Empresas que o governo dá a permissão para elas funcionarem. Agora, muito diferente nos Estados Unidos, muito diferente no Japão e na Coreia do Sul, onde são países capitalistas realmente, onde você pode montar sua empresa sem você precisar ter a autorização do governo. Porque você tem mais liberdade, é uma liberdade de mercado, coisa que no Brasil não tem. Muitos socialistas, até muitas pessoas que simpatizam com a ideia de direita, têm uma ideia equivocada de que capitalismo, se um país tem empresas privadas, é porque o país é capitalista, mas nem sempre é assim. Para você ter um capitalismo, necessita ter mais liberdade comercial, mais liberdade econômica, ou seja, precisa ter uma variedade de empresas, uma diversidade grande de empresas. Mas em países como o Brasil, como China, que são países que não são socialistas, como Cuba e Venezuela, e a antiga União Soviética, Brasil e China, nesses países há sim empresas privadas. Só que essas empresas privadas são empresas que estão ligadas com o governo. Empresas que têm comunhão com o governo. Por isso que elas existem, essas empresas. Empresas privadas que seriam entre aspas, porque sempre tem dedos do governo. Agora, em países capitalistas, realmente como os Estados Unidos, é diferente. Lá você não precisa ter o apoio do governo para você poder abrir uma empresa. Você tem liberdade de poder abrir uma empresa e melhor, você abre uma empresa em poucos dias. Você tem uma facilidade melhor de abrir o seu negócio do que no Brasil ou na China. Apesar que na China é mais fácil de você abrir um negócio do que no Brasil. Isso você vê pelas pesquisas. Você pode ver também, tirar outro exemplo de que os esquerdistas são ignorantes, foi na fala da ministra Damares Alves, quando ela disse que menino veste azul e menina veste rosa. Mas eles não entendem que ela falou em uma metáfora, ou seja, tradicionalmente o menino vai vestir azul e a menina vai vestir rosa, tradicionalmente. Quando quando a mulher está grávida e vai fazer um enxoval do seu filho, vai decorar o quarto do seu filho, se for menino, muito provavelmente que ela vai decorar de azul, e se for menina, de rosa, porque isso é uma tradição. Então, quando a Damares Alves falou isso daí, e ela não falou em público, ela apenas foi uma fala normal. Mas a esquerda, o que os esquerdistas fazem? Muitos deles que são ignorantes entenderam que ela quis dizer que menino só pode vestir azul e menina só pode vestir rosa. E eles não entenderam que ela falou foi uma metáfora, uma figura de linguagem. Mas muitos esquerdistas entenderam sim que era uma metáfora, mas como eles são mau caráter, como eles são parciais e partidários, eles usaram isso contra ela para criar uma polêmica. Podemos ver também nas falas do Bolsonaro também, como diversas outras falas que eles tiram do contexto e formam uma polêmica danada. Nós vemos hoje que a esquerda está tão fracassada, pode ver no Nordeste, onde o governador do Ceará ele é do PT. E o governador do Ceará, pouco tempo atrás,
ele estava participando da resistência contra o Bolsonaro, inclusive boicotaram a posse do Bolsonaro, que ele não foi, mas passado algum tempo, o que aconteceu? Quando as coisas começaram a ficar ruins no Ceará, quando começou a ter atentados no Ceará, que não é atos criminosos, não é crime organizado que está acontecendo no Ceará, mas já são atos terroristas. Porque os terroristas lá, os criminosos, estão tentando derrubar viadutos, estão explodindo carros, estão tocando terror na população de lá. E quando ele viu que ele não ia conseguir dar jeito, que ele não ia conseguir dar conta disso daí, o que o governador do Ceará fez? Pediu ajuda para o Bolsonaro, pediu socorro. Por exemplo, o México, ano passado, acabou de eleger o presidente Obrador, que é da esquerda. E muitos mexicanos, eu tenho certeza que elegeu, que votou nesse presidente, quando a situação no México ficar pior do que já está, eles vão fugir para os Estados Unidos. Essa é a característica de muitos esquerdistas. Eles falam tanto mal do capitalismo, eles colocam os esquerdistas no poder, mas quando a coisa fica preta para o lado deles, para onde eles fogem para países direitistas. Não vejo nenhum esquerdista falar que quer tentar a vida melhor em um país comunista. Mas eu vejo eles falarem que querem tentar uma vida melhor na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Japão, por exemplo, por incrível que pareça, existem comunistas. Existem esquerdistas. Que eu não sei como pode acontecer, eu não sei o que se passa na cabeça de muitas pessoas que apoiam a esquerda quando moram em um país de primeiro mundo. A esquerda hoje ela é tão irracional que eles querem destruir pilares da sociedade que mantêm a sociedade em pé. Pilares que mantêm a sociedade em ordem. Mas eles querem destruir tudo. Os esquerdistas são como aquele filho vagabundo que é playboyzinho, que critica o seu pai que trabalha duro, critica o seu pai chamando seu pai de capitalista opressor, mas que ele vive às custas do seu pai. Essa é a característica do esquerdista. O esquerdista é aquele parasita que vive às custas dos outros e ainda critica os outros. Nós devemos tomar cuidado com o que se fala na mídia. Nem tudo o que se fala na mídia é uma coisa verdadeira. Devemos procurar mídias alternativas. A internet está aí, as mídias sociais estão aí. A mídia social há muito tempo já tem desmascarado a imprensa tradicional, a mídia tradicional. Nos Estados Unidos e no Brasil, a mídia tradicional tem sido desmascarada constantemente. A mídia tradicional já não tem mais o monopólio da informação, porque as pessoas hoje têm sabido usar a instrumento de informação que é a internet, que são as redes sociais. E o interessante que a gente tem visto que aqueles mesmo que acusam os outros de postarem, de espalharem fake news, ou seja, notícias falsas, são os mesmos que mais produzem notícias falsas. A imprensa tradicional, as emissoras de televisão falam que das redes sociais saem as fake news. Mas eles não se dão conta de que eles são os maiores produtores de fake news. Durante quanto tempo as emissoras de televisão têm tido o monopólio da informação? Durante anos, durante décadas. Durante décadas eles têm monopolizado as informações. Durante décadas eles têm manipulado as populações, eles têm tirado e colocado governos que fossem de acordo com seus interesses econômicos. Mas graças a Deus hoje o povo já abriu seus olhos e o povo tem a liberdade de expressão, o povo tem a liberdade de escolher aonde eles querem se informar. As redes sociais têm fake news? Tem sim. Só que nas redes sociais você pode sim se expressar. Você já não está mais preso a um canal de televisão. As redes sociais têm sido a voz do povo, não a emissora de televisão mais. Informar mais. Não vamos ficar só apenas assistindo a Globo, o SBT, a Record, se informar por apenas essas mídias tradicionais. Mas vamos procurar nos informar também nas redes sociais também. Vamos procurar saber as fontes das notícias. Vamos procurar estudar mais sobre a política, sobre a esquerda e sobre a direita. Vamos tentar procurar conservadores. O que seria conservador? Aqueles que conservam os princípios, aqueles que conservam os pilares da sociedade. Porque nós conservadores podemos ser chato, mas estamos certos. E são os princípios nossos que mantêm essa sociedade em ordem, que mantêm essa sociedade andando. Porque se dependesse dos liberais, dos libertinos, a nossa sociedade já teria virado um caos. Deus abençoe a todos.